Hoje nós vamos conversar sobre a história de Noé. E sempre que falo sobre o dilúvio, sempre que trato deste tema, duas perguntas novamente são feitas. A primeira delas é se eu acredito realmente que o dilúvio aconteceu, se ele foi um evento histórico. E a segunda pergunta que normalmente me fazem é se o dilúvio ele foi parcial ou se foi um dilúvio total. Eu não tenho hoje, aliás, não é o meu propósito discutir exaustivamente essas questões, mas eu vou lhes dizer apenas algumas coisas. Primeiro, é preciso rever o seu conceito de mundo, especialmente neste tempo. Nós estamos falando de uma geração pré-diluviana. O que é que se entendia por mundo? Qual é o conceito de terra? Como se concebia a própria terra, os continentes? Então, é preciso ter noção de que quando a Escritura Sagrada fala de mundo, está falando do mundo conhecido, então, pelos escritores, pelos redatores, por aqueles que ali passaram. E um dado interessante é que essa história, que para muitos não parece ser uma história real, não ter nenhum fundo histórico, aqueles que trabalham com mitologia aprendem desde cedo uma questão. É de que se você encontra vestígios de uma narrativa em povos os mais diferentes, em lugares diferentes do mundo, tradições comuns, com elementos comuns, na verdade o que isso aponta é que houve um fato histórico que deu origem a todas estas narrativas. E você vai encontrar narrativas semelhantes ao do dilúvio bíblico em outras culturas? Sim. Na Babilônia, aqui mesmo na região da América Central, entre índios da nossa América do Sul, histórias com semelhanças impressionantes com a história bíblica de Noé. Com isso eu acho que eu lhe respondi, né? E se não for bastante, eu quero só lembrá-la que Jesus fez referência a esta história enquanto esteve entre nós. Ele usou aquilo que foi a história de Noé para falar do descuido, da falta de vigilância, dizendo que assim como foi nos dias de Noé, assim também será no retorno do Filho de Deus. Bom, tentando trabalhar com essas duas perguntas, eu quero avançar. E quero avançar lembrando a você um dos textos mais belos do livro de Eclesiastes. É aquele texto em que a Escritura fala de que existe um tempo para todas as coisas, para todo e qualquer propósito debaixo dos céus. Recorda-se? Tempo de nascer, tempo de morrer. Por isso, quando leio aquele texto, eu identifico que aquela relação ali, ela não esgota as diferentes situações que a vida coloca diante de mim ou de você. Não esgota, realmente não esgota. Quando a tradição diz que foi o sábio, o rei Salomão, quando ele escreve o texto, ele não esgota as situações. Por isso eu gostaria de tomar a liberdade de acrescentar que existe também sim um tempo de confinamento e um tempo de restauração. Existe um tempo de entrar na arca e um tempo de sair da arca. E eu espero que você não fique escandalizado com isso. E querem saber por quê? Porque o texto sagrado, aquele texto de Eclesiastes, ele não sugere abertura para questões de natureza moral. O que é que eu quero dizer com isso? O texto não diz, por exemplo, há um tempo de pecar e um tempo de se arrepender pelo fato de ter pecado. Há um tempo de mentir e há um tempo de falar a verdade. Isso o texto não nos propõe. O texto tem um compromisso, sim, ético, mas apresenta as mais diferentes situações da vida como palco da existência. Como palco da existência. Por isso, aí está o tema da manhã de hoje, que existe sim um tempo de confinamento e um tempo de recomeço pós-tragédia. Que existe um tempo, e Noé e sua família são para mim exemplos clássicos disso, um tempo de entrar na arca e um tempo de sair da arca. E é sob esse aspecto que eu gostaria de trabalhar a história de Noé. Noé, que é certamente para a Escritura Sagrada, um personagem relevante. Há pelo menos 50 referências no texto sagrado à figura de Noé, à sua história, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E é a primeira vez que a Escritura também usa a expressão justo, é exatamente com ele. Com Noé, quando descreve aquilo que, na verdade, ele foi como servo de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção, não para o Antigo Testamento agora, mas para o texto de Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, a galeria da fé. Ali está escrito o seguinte, observe. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio.
ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Esse relato tão sucinto destaca pelo menos 3 características de Noé. Primeiro, de que ele foi um marido e um pai que lutou pela sua família, pela sobrevivência de sua família, por aquele momento, ou vivendo num momento tão difícil, ele foi alguém que se levantou para lutar a favor de sua família. Segunda característica que o texto também nos apresenta é que ele foi um homem obediente a Deus e que obedeceu ao Senhor em meio ao desconhecido. Eu não sei se você percebeu a expressão que diz assim, que o advertiu, falando de Deus, advertindo Noé, a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Por isso, esta foi uma fé em meio à ignorância, ao meio ao desconhecimento. É uma fé que lida com o improvável, que lida com aquilo que escapa ao entendimento. E a terceira característica de Noé nesse texto é que é alguém profundamente comprometido com a justiça em meio à injustiça. Ele vive no meio de pecado, mas ele é um santo homem de Deus. Ele vive num mundo marcado pela injustiça, mas ele é chamado de um homem justo diante do Senhor. Mostrando a mim e a você que é possível viver a santidade em meio a um mundo que jaz no maligno, viver uma vida de pureza em meio a um mundo impuro. É esse o grande desafio de Deus para a minha vida e para a sua vida também. Mas vamos trabalhar com o primeiro tempo, que é o tempo de confinamento, o tempo de entrar na arca. O texto sagrado vai nos dizer que o período que precedeu a entrada na arca foi um período de muito trabalho. Aliás, um trabalho não somente de construção. Há uma referência na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, em que ele vai falar de Noé, e ele chama Noé de pregoeiro da justiça, de pregador da justiça. Ele não somente construiu a arca. Segundo o texto sagrado, ele também foi um profeta, ele foi um pregador, alguém que falou da justiça de Deus. É bem verdade que ele conseguiu apenas o apoio de sua esposa e de sua própria casa. E alguém vai dizer, quer dizer então que ninguém mais foi alcançado pela mensagem dele? Eu vou dizer algo, eu espero que você não se escandalize com o que vou dizer, mas não há resultados mais que alegrem o coração de um homem de Deus do que ver a sua família de joelhos na presença do Pai. Eu não vou dizer que ele foi um homem que fracassou, eu vou dizer que ele foi um homem fiel ao seu Senhor, porque os frutos, os resultados da pregação não dependem do pregador. Não é o argumento teológico que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é o carisma do pregador, não são os argumentos apresentados por ele, não é a sua eloquência. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo do Senhor. Mas eu volto ao texto para falar desse tempo de entrar na arca, esse tempo do início do confinamento. É tão interessante que esse tempo, ele surge na vida de Noé como um tempo marcado pela revelação. Como foi que Noé soube que deveria construir um grande barco? Como foi que Noé identificou o tempo em que deveria entrar na arca? O texto sagrado é claro. Capítulo 7, versículo 1 do livro de Gênesis, diz assim: Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca. Aqui está o texto. Portanto, Noé identificou o tempo do início do confinamento, o tempo em que ele deveria entrar na arca, a partir de uma palavra do próprio Deus, de uma ação revelatória de Deus. Deus se revela a Noé e lhe diz, começou, este é o tempo. E o interessante é que esse provavelmente foi um tempo de muita expectativa e de muitas dúvidas. Por que digo isso? Observe o versículo 10 do capítulo 7, do mesmo livro de Gênesis. Diz o texto assim: E aconteceu que passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Deus disse a Noé, entra na arca, ele o faz com a sua família e passa-se um período de 1 semana, 7 dias, e então começam as chuvas, começam as águas do dilúvio. Eu não sei, mas eu queria convidar você a ser o 9º passageiro desta arca, para entrar na arca com a família de Noé. E eu queria lhe perguntar qual seria o seu sentimento. Sim, nesse momento.
Depois de todo aquele trabalho, entram todos na arca, ficam naquela expectativa e de repente não cai chuva. Eu não sei se você seria daqueles que começaria a duvidar. Será que Noé estava realmente claro? Será que Deus realmente falou ao patriarca? O que vai acontecer conosco? Eu percebo que a pergunta neste período é uma pergunta simples. Como será? A expectativa enorme no coração daquela família sobre como seria o tempo do dilúvio. E os dias passam. E finalmente diz o texto sagrado que começa a chuva. Começa a chuva e há para mim uma espécie de transição. Está no barco também, está na arca. O que iria acontecer se você estivesse dentro da arca? E aí diz o texto no versículo 17 do capítulo 7. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. E cresceram as águas, e aí diz o texto, levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Entendeu? Qual seria o seu sentimento? Quando a arca começasse finalmente a se mover sobre as águas. Quando você percebesse que o movimento das águas também movimentava aquela embarcação. Qual seria a pergunta no seu coração naquela hora? Eu imaginei que se ali estivesse, eu provavelmente perguntaria algo assim, será que este barco, esta embarcação vai suportar a força dessas águas? Noé nunca construiu um barco na vida, nós nunca vimos algo assim. E de repente eu fico imaginando a madeira da arca começando a produzir sons dos mais diferentes. Já andou de avião? Passou por um período assim de turbulência no voo? Começou a olhar para os lados imediatamente para ver a reação das outras pessoas. E aqui vai uma dica, se você estiver num voo e começar um período de turbulência, fica olhando para a equipe de bordo. A reação deles vai lhe dizer se é algo muito sério, não tão sério, ou se é algo simples. Isso é uma boa dica, viu? Para você começar a observar. Eles tentam disfarçar, mas é possível sim perceber. É nesta hora que eu começo a pensar no que aconteceu naquele momento. E vejam, eu estou tratando como um relato histórico. E eu já estou na arca. E eu começo a ver toda aquela movimentação. As águas começam a subir. Eu percebo que agora a arca já está navegando. E eu começo a observar os sons dos mais diferentes. E a chuva torrencial. E as correntezas da água. Como você iria se sentir? Provavelmente, eu novamente acredito que o sentimento de medo iria predominar sobre aqueles homens e sobre aquelas mulheres, mas um medo não mais relacionado com a expectativa, mas com o sentimento de insegurança. Será que esta embarcação vai resistir à força de tanta água? Nós nunca passamos por algo assim. Só que a experiência de dentro da arca continua. E aí o texto no versículo 24 vai nos dizer algo que acontece ali. O texto diz assim, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. 40 dias de chuva torrencial, mas diz o texto que as águas prevaleceram 150 dias. Notem no versículo, não mais o 24, mas no primeiro verso do capítulo 8. O texto diz assim, então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca, e Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas do dilúvio começaram a baixar. Eu gosto muito desse relato bíblico, porque ele começa dizendo assim, então Deus se lembrou. Qual é a sensação que você tem? Você que está na arca comigo. Deus se lembrou, diz o texto, de Noé e de todos os animais. Qual é a sensação? Provavelmente, aquele tempo não seria mais um tempo marcado pelo como será, mas agora é o até quando a gente vai ficar aqui dentro. Os dias estão se passando, a chuva não para, as águas não baixam, e aí o texto sagrado parece interpretar o meu sentimento e o seu sentimento nestas horas. E qual é? De que Deus se esqueceu por um instante dos seus filhos que estão dentro da arca. E aí o texto sagrado, na hora de registrar, o que é que ele diz? Que Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos. Eu só quero lhe dizer o seguinte, que eu acredito que eu estou aqui diante de uma figura de linguagem que interpreta os meus sentimentos e os seus. Porque Deus nunca se esquece de nenhum de nós.
Mas quando ele age, quando ele interfere na história, quando ele suspende a força dos ventos, quando ele começa a baixar as águas, a sensação que eu e você, qual é a sensação que temos? Que Deus finalmente lembrou-se de nós. Talvez por isso a oração que começa sempre com essa expressão, lembra-te de mim, alcança o coração de Deus. Porque é o reconhecimento de que Deus não se esquece dos seus filhos. Mas o texto prossegue, e aí eu volto a lhe perguntar. Eu não sei, há uma outra tradução, desse mesmo versículo primeiro, que diz assim: e Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Finalmente, a arca já não balançava tanto. Finalmente, imaginem, gente, aqueles animais dentro da arca. Imagine. E eu quero acrescentar aqui um detalhe, viu? O texto sagrado diz que havia assim uma janela no alto, mas toda a arca era fechada. Você consegue imaginar o odor daqueles animais dentro daquela arca? E vou dizer-lhe, há uma outra coisa que me incomoda nesse texto, é porque esse momento de calmaria não é um momento de fim. É um momento, parece, de estabilidade, mas não é a estabilidade que eu quero. Eu quero sair da arca. Sim, a gente se acostuma. Querendo ou não, de alguma forma, nós acabamos nos acostumando. Mas chega uma hora em que a gente quer sair da arca. Mas as águas ainda estão altas. E aí a gente começa a pensar o que fazer. E aí surge uma outra pergunta. Essa transição do tempo de confinamento para o tempo de restauração, do tempo de sair da arca, gente, é um período muito delicado, extremamente delicado. Porque agora a pergunta de ordem qual é? Até isso, complete. Até quando? Até quando nós vamos ficar aqui dentro? Quando é que isso vai terminar? E eu fico imaginando a rotina de dentro daquela embarcação. Sim, imaginem a rotina naquela embarcação. Fico imaginando o que é que fizeram para entreter os animaizinhos que ali estavam, entreter aqueles... O que fazer? E eu quero que você chamar a sua atenção para um fato que às vezes nós não nos ocupamos. Mas o texto de Gênesis 8, 13 e 14 vai falar que o final de um processo todinho do dilúvio levou mais de um ano. Provavelmente 1 ano e 10 dias. 1 ano e 10 dias. Não foi algo assim, tão simples como você imagina. Ah, não. Houve o tempo do dilúvio, das chuvas, houve um tempo em que as chuvas não mais caíram, mas as águas começaram a baixar, até a saída da arca, diz o texto sagrado, 1 ano, aproximadamente 1 ano e 10 dias. Quero lhe perguntar como é que você iria ficar no 30º dia, 100º dia, como estaria o seu ânimo, como estaria o seu vigor, como estaria a sua paciência, como estaria a sua família trancada durante todo este tempo dentro daquela arca. E com todas essas perguntas, até quando? Até quando? É por isso que quando eu percebo as tentativas de Noé de identificar se o tempo já havia chegado ao fim, eu comecei a ler o texto e voltava a ler o texto. Sabe que eu senti falta de qualquer orientação divina? Eu vou explicar por quê. Porque eu mostrei a você no início do sermão, o que foi que eu lhe mostrei? Que o tempo de entrar na arca foi um tempo marcado pela revelação. Quem foi que determinou o tempo de entrar? Não foi Deus? Tá. Mas o tempo de sair da arca, ele é marcado agora por uma grande tentativa de observação. Noé quer participar disso. E o que é que ele faz? Eu tenho algumas aves aqui dentro. Eu tenho um corvo. Eu tenho pombas. E eu não sei se você sabe, mas os antigos marinheiros usavam as aves para identificar a proximidade de terra. Qualquer um que estivesse numa embarcação, alto mar, e de repente percebesse a aproximação de alguma ave, de algum pássaro, ele sabia que havia terra firme perto de onde ele estava. O que eu entendo é que Noé aqui está tentando identificar o tempo de sair da arca. Ele está se perguntando até quando eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou soltar um corvo, não deu certo. Eu vou soltar uma pomba, também não deu certo. Soltou pela segunda vez a pomba, e a pomba lhe trouxe um ramo de oliveira, sinal de esperança, de que as águas finalmente haviam baixado. Mas há um detalhe no texto.
Há um detalhe. Está com a sua Bíblia aberta? Procure o capítulo 8 do livro de Gênesis. E nesse capítulo 8, diz o texto sagrado no versículo 11, que à tardinha a pomba voltou, correto, para ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Então, diz o texto, soube que as águas haviam diminuído sobre a terra. Ele só soube que as águas haviam diminuído, mas ele não desceu. Ele não saiu com a família. Você quer saber quando foi que ele saiu? Veja o versículo de número 16. Está com a Bíblia aberta. O que é que diz o texto? Deus fala a Noé dizendo, sai da arca, juntamente com a tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Versículo 17, traze para fora todos os animais. Versículo 18, então Noé saiu. O que é que eu quero lhe dizer com isso? Que o mesmo Deus que disse, é tempo de entrar, foi o Deus que disse, é tempo de sair. Eu sei que nós já estamos vivendo num tempo que a gente já está soltando corvo, pomba. A gente já está tentando identificar se já chegou o momento de sair. Mas no texto sagrado, quem manda entrar e quem manda sair é a voz soberana de Deus. É bem verdade que há flexibilização já em alguns cantos de alguns estados, algumas cidades. Mas eu quero lhe fazer um desafio. Eu quero que você coloque, ainda que haja a possibilidade de, pergunte a Deus se é tempo. Sim, se é tempo. Porque quem manda na sua vida não é o corvo, não é a pomba, é a voz soberana de Deus. É a voz soberana de Deus. Deus continua no controle. Pode ser que o tempo esteja passando e você esteja inquieto ou inquieta. As águas estão baixando, eu sei que já existem oliveiras brotando. Que coisa maravilhosa. Mas é Deus quem controla a minha vida e quem controla a sua família. São situações diferentes, são realidades diferentes. São pessoas de idades diferentes, que convivem com idosos, outros convivem com crianças, e a minha grande preocupação é que, nos dias de hoje, há aqueles que querem ser a régua da humanidade. O padrão de comportamento para todos. Quem nos dirige é a voz soberana do Senhor. Por isso, tenha muito cuidado, ainda que você perceba que existem sinais, claro. Lembre-se, Noé só saiu da arca quando Deus disse a ele, sai agora. Saia com todos os animais. E eu fico pensando na festa, não é, gente? Ei, coisa maravilhosa. E eu vou dizer-lhes uma coisa. O homem que sai desta arca é um homem profundamente tocado por Deus. O homem que sai desta arca, se ele entrou na arca como um justo, ele sai também como um homem piedoso. Porque a primeira coisa que ele faz é erguer um altar e agradecer ao Senhor, e é celebrar o nome do Senhor, é glorificar o nome do Senhor. Eu fico pensando que alguns entram na arca justos, passam por todo esse processo. A grande questão é como você vai sair de dentro desta arca. Como você vai sair, da arca. Quem será você depois? Porque é possível, sim, pastor, que alguém entre num processo como esse que nós estamos vivendo, e entre afastado de igreja, duvidando da graça de Deus, extremamente vaidoso, orgulhoso, soberba. E durante esse tempo Deus está trabalhando, quebrantando, e ele vai sair dessa experiência como um homem consagrado, uma mulher consagrada ao seu Senhor, como um servo. Eu acredito que Deus, sim, Ele usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ele faz com que tudo concorra para isso. Mas é possível que alguém saia, entre piedoso e saia revoltado, murmurador, saia decepcionado com Deus, culpando Deus por tudo quanto lhe aconteceu. É possível também. A pergunta que eu quero lhe fazer é como você vai sair. Eu entendo que o homem que saiu desta arca é um homem profundamente piedoso, como eu lhe disse. E agora a pergunta provavelmente é outra. Não é mais até quando, não é mais como será. A grande pergunta é, e agora? O que é que nós vamos fazer? E o texto sagrado vai nos dizer que ele não somente celebra. Essa é uma primeira parte. Mas diz o texto sagrado lá adiante, que ele planta uma vinha. Recorda-se disso?
E aí o texto vai dizer que ele planta uma vinha, capítulo 9, versículo 20, ele começou a cultivar a terra, plantou uma vinha, a vida deu continuidade, voltou a trabalhar, abriu novamente a empresa, a vida começou a sua rotina, não foi de uma hora para outra, que às vezes a gente pensa que isso que aqui está descrito aconteceu imediatamente após. O texto está dizendo que ele plantou uma vinha, e depois diz o texto no versículo seguinte, que fiz referência há pouco, o versículo de número 21, que então ele bebeu do vinho e embriagou-se, e ficou nu dentro de sua tenda. É esse o texto. Ora, plantar uma vinha, colher a uva, preparar o vinho, isso significa tempo. Isso não aconteceu da noite para o dia. Mas o homem que passou por toda aquela experiência, ainda era um homem, tornou-se também um homem extremamente frágil. Aquilo fragilizou. Eu sei que os estudiosos de comportamento falam em estresse pós-traumático, mas existe um estresse do ponto de vista teológico. Aqui eu estou falando como teólogo, viu? Por favor. Que é o que eu chamo às vezes de estresse pós-milagre. Alguém vem numa situação difícil, de uma luta enorme, se manifesta a graça de Deus poderosamente sobre ele, e depois do milagre, esse tempo, logo depois do milagre, é muito delicado. Aconteceu com Elias. Lá estava ele no alto do Monte Carmelo, lá estavam os profetas de Baal, a glória de Deus se revelou, o fogo desceu dos céus, lá ele estava vivendo um êxtase espiritual. Aí nos dias seguintes, lá estava ele fugindo de Jezabel, a mulher do rei Acabe, por causa de uma ameaça de morte. Pastor, mas como qualquer um ficaria assim se fosse ameaçado de morte? Qualquer um, vírgula. Porque Elias já estava ameaçado de morte há muito tempo. Sim, ele vivia ameaçado de morte. Mas sabe o que aconteceu? Este pico, sabe? Este êxtase espiritual, esse momento de glória, às vezes depois ele nos pega, sabe como que? No contrapé. É um momento de muita tentação, é um momento muito delicado. E aquele mesmo homem que abençoou a sua família antes da arca, acabou amaldiçoando o seu próprio filho depois da arca. Aquele homem que foi bênção para a sua casa antes, agora estava ali, nu, dentro de sua tenda, completamente embriagado. É o mesmo homem. Sim, é o mesmo homem. E às vezes a gente não consegue entender esse tipo de comportamento. Mas eu não estou aqui como juiz das atitudes deste homem. Eu estou aqui como alguém que também pode passar pelas mesmas situações. E por isso eu quero advertir não somente a mim mesmo, mas a todo o povo de Deus. Nós precisamos estar atentos com aquilo que virá depois que sairmos. Como nós vamos nos comportar. Eu tenho escutado que aqueles que hoje, por exemplo, usam da bebida, estão bebendo muito mais por conta da pandemia. Sim, eu tenho escutado que gente que vivia no limiar de uma crise de ansiedade, tornou-se ansioso ainda mais. Eu tenho escutado que gente que já não era tão fácil de se conviver antes da pandemia, tornou-se insuportável. Eu só peço a Deus que isso não aconteça com o seu povo, com nenhum de nós. Porque existe sim um tempo de entrar na arca. E quem é que determina o tempo de entrar? A voz soberana de Deus. E existe um outro tempo, que é o tempo de sair da arca. E quem é que vai determinar isso? Também a voz soberana do Senhor. Mas enquanto isso, o meu compromisso e o seu compromisso é continuar sendo bênção. É continuar abençoando aqueles que estão à minha volta. É continuar lutando pela minha família. Eu não sei quais são os seus planos. Reconheço que alguns casais hoje já estão fazendo planos que assim que essa pandemia acabar, eu saio dessa casa. Em nome de Jesus, desfaça suas malas. Assim que esta pandemia acabar, eu sumo daqui. Não permita que a sua vida seja dirigida por nenhuma outra orientação que não venha de Deus. Ainda que os corvos, que as pombas, ou que a pomba lhe traga uma boa notícia,
o seu caminho precisa ser traçado pela orientação divina, pela orientação do Senhor. Que Deus nos dê estrutura, viu gente, espiritual, emocional, porque esses tempos são tempos difíceis. E se você está achando difícil, imagina como deve ter sido para a família de Noé. E pensar que esse homem tornou-se mais um da galeria da fé. E ainda nos inspira com a sua história de perseverança junto ao Senhor. Meu desejo é que a misericórdia de Deus esteja conosco, dentro e fora da arca. Em todo e qualquer momento, que nós estejamos a depender unicamente da voz que vem do Senhor. Quero orar com você, por você, pela sua família, com a sua família. Estão todos na sala? Você está sozinho? Tem alguém com você? O que eu vou sugerir pode parecer estranho, mas como vocês são família, estão convivendo, já devem ter passado álcool gel. Se não passou, passa agora, vai. Eu vou explicar por quê. Passa o álcool gel na mão. Só para quem está com a família, marido e mulher, tá? Passa primeiro o álcool gel, esteriliza, limpa tudinho. Aí depois toca na mão dele, toca na mão dela. E estabelece com ele e com ela um momento de oração. Isso. Senhor, é assim que nós queremos passar por tudo isso. Unidos pela misericórdia, unidos pelo amor, unidos, ó Deus, pela aliança que fizemos contigo. Os tempos são tempos difíceis, Senhor. São tempos muito difíceis, mas em nome de Jesus, Pai. Que as alianças que celebramos um dia não sejam destruídas, Pai. Não sejam destruídas. Que o tempo de quarentena, Pai, que o tempo de pandemia seja um tempo de quebrantamento. Seja um tempo em que possamos ouvir a Tua voz e a Tua misericórdia esteja conosco, meu Deus. Concede-nos, Senhor, a graça de enxergar em Ti as alternativas, os caminhos, e que a orientação soberana venha das Tuas mãos. Que o toque tão simples que recebemos de alguém a quem amamos nesta hora, só um toque, seja para cada um de nós a certeza de que nós não estamos sozinhos. Que esse pequeno toque, Pai, seja o sinal de que podemos contar uns com os outros. Derrama a Tua graça, Pai, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. E dá-nos, ó Deus, força espiritual para enfrentarmos todas essas situações. É a nossa oração. Em o nome de Jesus. Amém. Amém.